Então, já o movimento dos não alinhados, que foi de 1955 até 1956, muitas nações não aceitavam, né, a imposição dos novos modelos, tanto americano quanto os soviéticos. E muitos deles haviam conseguido sua libertação das metrópoles europeias e não queriam submeter a novos domínios, tanto dos Estados Unidos ou da União Soviética. E através desse governo nacionalista que procuravam reafirmar os valores nacionais e instituições internas, adotar uma política de distanciamento com relação às duas superpotências, ok? Muitos analistas afirmam que eles não submeteriam nem ao capitalismo americano nem à centralização estatizante soviética. Representaram uma terceira alternativa, né? Surgiu daí a denominação Terceiro Mundo. Na verdade, essas nações pouco evoluíram nas suas situações internas, levando à conclusão de que esse movimento teve pouca eficácia, no caso, social, né? E teve uma grande repercussão política para a reafirmação da liderança de seus líderes principais governantes, no caso, como eu falei para vocês, né? Foi aqueles países que não aderiram a nenhum tipo de sistema, que ficaram, né, no meio termo ali. Então esses países foram denominados Terceiro Mundo, né? Não participavam nem do capitalismo e nem do socialismo. Já a Guerra do Vietnã, de 1960 até 1975, né, o Sudeste Asiático foi colonizado pelos franceses, né, durante o final do século XIX e início do século XX. Então, durante a Segunda Guerra, os japoneses ocuparam essa região. E no final do conflito, o líder comunista, né, o Chiang Min, ele assumiu o governo norte-vietnã, proclamando a República Democrática do Vietnã como sede em Hanoi, que estabeleceu um governo socialista. No sul, os franceses organizaram um governo anticomunista, com sede em Saigon, e tentaram retomar o controle de todo o país. Okay? E a luta entre essas forças norte-vietnamita e o exército francês durou, né, até 1954, né, quando os franceses foram derrotados. Nos acordos que seguiram, o Vietnã ficou dividido em dois sistemas: o Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. E os acordos determinavam, porém, que o Vietnã seria unificado através de uma eleição livre, né, mas o governo norte contava, né, com um forte apoio popular e venceria a eleição. O pleito nunca aconteceu, né, uma vez que os governantes capitalistas do Sul tentaram ser derrotados, sabotavam os esforços para a realização. Então, a partir de 1957, né, até 1958, as tensões se tornaram agudas. O governo Vietnã do Sul, ditatorial, corrupto e violentamente anticomunista, reprimia ferozmente, né, a oposição, prendendo e executando dezenas de milhares de pessoas. Já os Estados Unidos apoiavam esse governo e treinavam seus militares. E em 1960, né, foi criado no Sul a Frente Nacional de Libertação, organização, né, de guerrilha conhecida como Vietcongs, né, apoiado pelo Vietnã do Norte. A partir do então foi deflagrado claramente o confronto que ficou conhecido como a Guerra do Vietnã. De um lado os guerrilheiros Vietcongs e os soldados Vietnã do Norte, do outro o exército do Vietnã do Sul e as tropas dos Estados Unidos, que chegaram a contar com 500 mil soldados. A guerra durou mais de uma década e consumiu, né, no caso, a vida de milhões de vietnamitas e cerca de 600 soldados norte-americanos. Okay? Em 1973, derrotados os Estados Unidos, assinaram um acordo de paz e retiraram seus soldados do Vietnã. Já em 1976, o país foi reunificado sob um governo socialista com capital, né, em Hanoi. Okay? Então, ocorreu essa guerra do Vietnã aí por todo esse tipo, né, de problemas onde eles queriam basicamente implementar esse sistema capitalista, mas não conseguiram.